Olá, queridíssimo estudante, tudo bem com vocês? Vocês, alunos da segunda série do ensino médio, estamos aqui para mais uma aula do nosso Observatório da Imprensa Internacional. Eu falo sempre com essa tonalidade de seriedade, porque assim, é verdade, é muito sério o que nós estamos fazendo aqui. Investigar o jornalismo, perceber as nuances, as ideologias, perceber quais são os caminhos que nós podemos percorrer na leitura e na produção do texto jornalístico, é uma coisa muito importante. São coisas muito importantes, tá certo? E eu trouxe para esta aula a sensacional professora Tayana Souza. Olá, professor Mauro, estudantes. Estou aqui de novo, mais uma vez, né? Já estou fazendo parte desse aprofundamento, porque estou aparecendo toda hora. Está convidada aqui conosco, participar sempre que possível. Se tiver vontade, é só entrar conosco aqui. Então, olha só, vamos organizar direitinho. Eu gosto de deixar tudo... porque como o nosso itinerário é gravado, então é bom que às vezes o aluno perde uma, perde outra, se organiza, fica tudo disponibilizado de maneira quase que aleatória, às vezes não, está tudo organizadinho, a gente se organiza, faz assim, quem somos, onde estamos? Então vamos lá na tela direitinho, olha, nós somos quem? Somos o Observatório da Imprensa Internacional. Esta aula faz parte da atividade 2, é o do desenvolvimento 3. Certo? Debate sobre assuntos globais é o nome desta aula. O aprofundamento, se liga na mídia. O professor Mauro Marcel sou eu que estou à frente desse itinerário hoje com a professora Tayana comigo. Unidade curricular, está na mídia, está no mundo, é a unidade 1, tá certo? Mas não estou sozinho, como sempre falo para vocês, Laboratório da Produção Jornalística, professor Mauro. Eu estou com vocês nesse, que é o Observatório da Imprensa Internacional, Jornalismo e Inclusão nos Esportes, Práticas de Experimentação, professora Mara Valéria, Criação e Comunicação Publicitária, aqui, professor Jocélio. Nós 4 aqui. Na sua escola, vocês conhecem quem são os seus professores. Se você estiver sem o professor de algum dos componentes, acompanhem a aula até o final e baixe o material, que tem material para vocês lá para poder orientá-los. Certo? Professora Tayana, quais são os objetivos da aula de hoje? Então vamos aí aos objetivos da aula de hoje, que é debater as pautas globais e a maneira como são abordadas na mídia hegemônica e na mídia alternativa. Acontece que tem uma história muito importante que envolve a formação de um organismo internacional que ajudou a reduzir os conflitos mundiais. Embora ele seja muito atacado, ele foi fundamental para que a gente pense num mundo melhor. Esse organismo chama-se ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E esse organismo ele é responsável por organizar mesmo uma espécie de pensamento. Embora muito criticado em suas ações, um mundo com a ONU se provou melhor. Se provou melhor, sim. E existem objetivos que têm que ser atingidos, que todos os países do mundo concordaram. Funciona assim, a gente elege os governantes que são os nossos representantes, né? Debatem globalmente alguns assuntos e decidem por bem. Então, eles escolhem pessoas representantes que vão lá, ou seja, tudo, na verdade, é do pequenininho, né? Eu acho que só de você ter um espaço que permite a construção do diálogo já é um avanço, né? Só o espaço físico mesmo, esse espaço é destinado à construção de diálogo, é aqui que nós vamos dialogar, que nós vamos sentar. Sim. Então isso já é um avanço na sociedade, né? Sim, e o que acontece? Lá na ONU são discutidos muitos assuntos que são pertinentes para o avanço da sociedade. Então tem até os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agenda 2030. Exatamente. Olha, que assunto chato. Não é tão chato, porque funciona assim. Esses assuntos, eles são temas que têm que ser discutidos, têm que ser debatidos para trazer avanços significativos no nosso modo de pensar a sociedade, de construir a sociedade, de entender o outro. E quando eu falo sociedade, eu digo sociedades, né? Porque nós somos diversos. Sim, povos, culturas, né? Isso. Diferentes. E a ideia aqui desta aula é pensar como é que esses assuntos estão sendo discutidos dentro do noticiário. Okay. O que aconteceu, professora Tayana? Na aula anterior, eu trouxe para os nossos estudantes 2 modos de ver o jornalismo. Se você não viu essa aula, volte lá. O que aconteceu? Eu trouxe algumas manchetes, eu fiz um pequeno observatório de imprensa. Sim. Eu trouxe algumas manchetes de jornais do mundo e trouxe algumas manchetes de jornais brasileiros. Ah, tá. É mundial e Brasil. Isso. Tá. E aí eu pensei assim, olha, o que está sendo manchete, era até em março de 2022, nos jornais de março de 2022 no Brasil e nos jornais de março de 2022 no mundo. Do mundo.
E hoje eu vou trazer este pensamento. Como é que o debate sobre multiculturalismo, sobre a agenda de avanços globais estão sendo tratados dentro destes jornais, tá certo? Então, vamos avançar? Funciona assim, aqui ó, a pergunta aqui é esta: quais são os principais temas e assuntos em pauta na agenda global? Quais são os assuntos? Vamos ignorar que eu falei sobre ONU, vamos ignorar que eu falei sobre avanços sociais, vamos pensar assim, temos os jornais do mundo. Quais são os assuntos que estão sendo discutidos na sua perspectiva, professora? Tá, e aqui eu até não acho que numa aula que eu falei Mas com uma você. aula, essa aula não foi ao ar ainda. Eu dando Mas fora, tudo bem. Então, sempre numa perspectiva econômica, a gente tem essa questão da guerra e tal, mas as consequências que ela traz para toda a humanidade. Exato. Então, acho que isso é uma pauta que está ressaltando. E as consequências da pandemia também. Guerra, pandemia, a questão guerra... da saúde pública, isso, né? Para você que está vendo essa aula daqui a 200 anos, nós estamos vivendo, nesse momento, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E um momento aí... Final da pandemia, tudo eu não certo. posso falar pós-pandemia, eu acho que final da pandemia Final da ficou pandemia, ótimo, sim, tem que ser. A gente acredita nisso, vamos ver. Sim, você de 2300 tem a resposta. Sim, espero exatamente. que tudo bem. A gente não sabe se acabou, se continua, estamos no meio do caminho aí, né? Exato. Então o que acontece é assim, a gente está falando sobre isso, e sempre com a perspectiva, eu acho que hegemônica, né? Vendo assim, olha, tem uma guerra entre Ucrânia e Rússia, mas olha, o preço do petróleo, a inflação, tal. E aí eu trago... A fome no mundo, né? Agora eu trago outra pergunta para nós, tá na tela. Tá. Esses temas estão, de alguma forma, relacionados ao meio ambiente, ao multiculturalismo, à economia, à cidadania, à saúde, à ciência e ou à tecnologia? Os assuntos da pauta que estão nos jornais no mundo inteiro. Porque outra coisa que eu pedi para vocês fazerem, espero que tenham feito, tomara que eles tenham feito, né, professora? Eu pedi que eles fossem até os jornais e investigassem os jornais. Então, nesse momento, nós estamos... Que não é tão difícil, né? Hoje em dia a gente tem acesso. Tem internet e tal. Nós estamos investigando os jornais. Sim. E aí, nessa perspectiva de investigar os jornais, vocês encontraram esse tema, na tela. Meio ambiente. Algumas notícias, eu estou fazendo papel dos alunos, né? Algumas notícias aqui, principalmente no Brasil, falam bastante de meio ambiente, no assunto específico. Então, são os assuntos que envolvem uma perspectiva de futuro melhor. Discutir meio ambiente. Sim, mas os assuntos, eles são muito específicos. Eu acho que meio ambiente não é só o que está saindo na mídia. Isso. Só acho. É isso que a gente tem que investigar. É exatamente sobre isso. Ou seja... É o que está saindo na mídia, mas vai para além disso. Não só ver se tem... Como está sendo debatido. Mas, outro assunto, multiculturalismo. O que seria multiculturalismo? É perceber que nós temos várias culturas caminhando juntas no planeta Terra, tá? Estou aqui eu, de uma cultura, e o meu vizinho pode ser de outra cultura. E compartilhamos elementos de uma cultura. Somos brasileiros, somos, sei lá, paulistas, mas assim... E eu acho que eu preciso me reconhecer também como parte dessa sociedade para fazer parte. Porque às vezes a pessoa se sente isolada, né? Acho que a indígena, afrodescendente, nordestino, árabe, japonês, ou seja, existe um multiculturalismo norte-americano, existe uma variedade maravilhosa no mundo. Então, cada um com a sua identidade. Né? Não só se tem, como está sendo tratado. Bem lembrado, professora. Mas, economia. Acho que eu já falei. Né? Como a economia está sendo tratada também. Não só, por exemplo, uma coisa é você tratar assim, olha, inflação do preço dos combustíveis e a falta dos combustíveis, ou então guerra comercial entre um país e outro. Posso falar que essas notícias sobre a economia, às vezes, geram até pânico? Verdade. Então, como? Jogando. Ou então, assim, pode ser tratado, olha, o tratado preço... de uma forma que a gente já fica desesperado. Às vezes eu nem quero olhar para não ver o preço da gasolina, né? Então assim, o preço do pão no mercado, para mim, gera mais desespero do que o preço da gasolina, porque é o botijão, né, de gás. Mas a ideia é não gerar desespero, a ideia é a gente se organizar. A mídia está aí para isso, né? Para organizar a gente. Foi o que eu falei na última aula. Na última aula que eu trouxe para eles, uma notícia da Espanha, no jornal espanhol, falando sobre um aumento de 25% no preço dos combustíveis ao longo de um ano. No jornal da Espanha, de março de 2022. Sim. O preço do combustível no Brasil aumentou nos últimos meses. Ou seja, se a gente acompanha o Jornal do Mundo, a gente percebe que na Espanha já aumentou antes. Se a gente acompanha, logo vem para aqui.
Logo vem para aqui. Ou seja, consequentemente, acompanhar as notícias não é para se desesperar, é para se organizar também, né? Então, acho que eu não estou acompanhando direito, gente. Eu vou começar a observar melhor a imprensa. Cidadania. Como é que a cidadania é tratado, né? Cidadania é tratado Acho que foi até tema da redação do Enem, né? Da última redação do Enem, tratando sobre cidadania. Cidadania, verdade. Mas saúde. Saúde. Muito, né? Ainda mais agora. Aí vem muita questão de vacinas, a SUS. Ciência. Acho que colou com o que eu acabei de falar antes. Exatamente. Então, ciência... Gente, não pode, em 2022, no século XXI, as pessoas ainda duvidarem de algumas coisas que já estão superadas, debates superados. Né? A questão da ciência, a gente está trabalhando isso lá no START também, né? Então, como que a metodologia científica trabalha? Então, não é de qualquer jeito, uma aula acordou e teve uma ideia. Não é assim, uma pesquisa, vai rever essa pesquisa, estudar, confirmar, constatar. Então, para chegar a uma conclusão, uma dedução, não é do dia para a noite. Então, reconhecer a metodologia de pesquisa científica e a ciência, né? Tecnologia também, na tela. Olha só, mais um. Anotou direitinho tudo isso? Né? Anotou tecnologia? Então, e não, você falou perfeitamente, professora, não apenas se tem, como é tratado. E aí eu trago para vocês uma pergunta, que eu queria que vocês dessem uma pausa no vídeo após essa pergunta e debatessem entre vocês. Quer ver? Está na tela a pergunta. Perdão. Como esses assuntos estão sendo abordados nos diferentes canais de notícia, tanto no jornalismo alternativo, quanto no jornalismo comunitário, como na imprensa hegemônica? Como é que eles estão sendo tratados? Então faz o seguinte, vou confiar neles. Dá uma pausa aí agora, com esse vídeo, com essa imagem na tela. Vocês têm total liberdade para discutir, né? Discutam entre aí uns 10 minutinhos e voltem conosco. Certo. Voltamos? Voltamos. Será que eles fizeram isso mesmo? Fizeram, sim, são legais. Outra pergunta para eles. Quais são as visões de mundo, interesses e ideologias presentes nesses textos? Nos textos que circulam, dependendo de onde circula. Pode ser alternativa também, você falou, né? Exatamente. Foi o que nós falamos agora há pouco. Sim. Olha, uma coisa é você colocar, tem ciência, mas como é que a ciência é discutida? Colocar tecnologia, mas que tecnologia? É você falar que uma determinada rede social foi comprada por um bilionário, ou você fala, olha, tem um novo aplicativo que pode possibilitar o acesso de pessoas com necessidades especiais a determinado produto. Ou seja, como é que a presta um serviço para a sociedade ou só divulga uma ideologia? Exato. Então eu trouxe aqui como exemplo um jornal de imprensa alternativa, que é o Jornal da USP. Olha só. O Jornal da USP, ele faz um trabalho que é o quê? Tratar de assuntos geralmente ligados a esta agenda ligadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, tá aqui o Jornal da USP. E olha só, temos aqui um tema. Saúde. Outro tema. Economia. Outro tema. Meio ambiente. E outro tema. Calma lá. Agora, olha só o que eu fiz. Temos aqui 5 temas, né? Eu fiz o recorte, que eu sou desses. Ciência e tecnologia. Acha que eu ia fazer? Olha só. Temos ciência e tecnologia, mas como está sendo tratado? Imunização completa evita casos graves provocados pela variante Omicron. Ou seja, temos ciência sendo tratada aqui. A gente pode falar que tem alguma ideologia por trás disso, como é que o tema é tratado. Olha só, está falando de cobertura vacinal, ou seja, está buscando o social. Não está falando de venda, não está falando de gastos. Mais. Cidadania. Medidas adotadas para evitar redução de postos de trabalho na pandemia foram ineficientes. Segundo Marcos Orione, políticas públicas geraram milhões de reais em gastos aos cofres públicos sem proteger empresas e impedir precarização do trabalho. Olha os temas. Precarização do trabalho, né? Políticas públicas. Gastos públicos. Gastos, ou seja, interesses que envolvem cidadania. Não está falando, por exemplo, olha, tal empresa na bolsa de valores que está sendo comprada por outra empresa, que são as informações importantes. Mas aqui a gente percebe uma preocupação com o social, com a cidadania. Meio ambiente. Solo na margem de rio revela a história da evolução do clima e da ocupação humana no meio ambiente. Esse assunto é tão importante, né? Como é que a gente ocupa os espaços? Eu acho bacana pensar sobre isso, porque a gente às vezes vive num local que tem alagamento, tem desmoronamento, tem descarte irregular de lixo. A gente não pensa como é que esse lugar chegou até essa situação. Mas
Esse aqui eu achei maravilhoso. Você acredita que quando eu olhei para o jornal, a primeira coisa que eu vi foi essa notícia? É isso que eu ia falar. Assim, a gente vai o olho em cima daquilo que nos interessa. Verdade. É incrível isso. Ó, multiculturalismo. Já expliquei o que era, né? Então tá aqui, olha. A animação é inspirada em obras de Tarsila do Amaral. Ou seja, você tem Tarsila do Amaral por si já é multicultural. E aí já a tecnologia, isso. Né? A tecnologia também. Sim, porque faz parte da cultura. Exato. Né? Então você traz diferentes culturas para um mesmo espaço. Isso, a gente tem aqui, ó, atrás, né? Eu vou pichar aqui, mas depois que eu a obra da Tarsila e à frente e aqui um saci, né? Conversando com uma outra personagem e tal. E a uma animação. Linguagem tecnológica. Exatamente. Então são várias culturas. Cidadania também, olha. O USP oferece tratamento odontológico com sedação a pacientes com necessidades especiais, ou seja, mais cidadania, serviço, né? Então, olha só. Antes de ir para isso, só voltando aqui para nós. Então, nós temos aqui um jornal que oferece esses elementos, né? Aí eu pergunto para vocês que estão em casa, aqui nessa câmera aqui, ó, olhando na sua cara aqui, ó, para você, o jornal que vocês escolheram para investigar ou os jornais que vocês escolheram, vocês percebem essa preocupação? Professora Tayana, a gente consegue perceber essa preocupação do noticiário no cotidiano? Aquele jornal que passa às 9 horas lá naquele canal da novela, naquele outro que passa no canal do cara que era de domingo, agora não é mais domingo, naquela TV pública. As notícias, elas têm essa preocupação, você percebe isso? Vai depender muito do que você assiste, né? Às vezes eu já fiz isso. Segui alguns grandes jornais e, infelizmente, tive que deixar de seguir porque eu percebi que ele seguia uma linha de raciocínio. Ele trazia a mesma notícia, mas com uma linha única. Então, não me informava. Parece que ele queria formar a minha opinião. Então, infelizmente, os grandes veículos de comunicação têm deixado a desejar nesse quesito. Então, é bom você analisar. Eu tenho feito exercício, Mauro. E tá doendo, gente, tá doendo. Tô lendo as postagens de uma pessoa que pensa muito, mas muito diferente de mim. Gente, na hora que eu leio, dá um nervoso, mas eu penso, eu preciso ler, eu preciso entender. É um exercício. De certa forma, então, é um multiculturalismo, né? Isso, né? É aquela a gente precisa sair da bolha. Então, eu só vou conseguir enxergar as diferentes vertentes se eu me propor a isso. Se eu olhar só da forma que eu penso, se eu não abrir esse olhar, eu não vou conseguir fazer essa observatório de imprensa. Exatamente. Vocês viram o que a gente fez nas duas últimas aulas? A gente observou o jornal de maneira fria, a partir apenas das manchetes. Exatamente. Das manchetes. Sem julgamento. Sem julgamento. Né? Olhamos, ó, o jornal está falando, as manchetes estão falando sobre isso. Exatamente. Agora voltamos aqui também a partir de manchetes de um jornal. Esse jornal, ó, tá aqui, jornal da USP, claro, ele tem uma preocupação, porque é um jornal que circula dentro da universidade, tá? Tem outra. Porque também é o que a gente pode usar. Conversamos já sobre isso, né? A gente não pode ter Creative Commons, licença aberta, tem tudo isso. A ideia é que vocês investiguem os jornais da vida. Sim. E percebam como é que esses jornais tratam desses temas. Assim, não falou do jeito que eu gosto, tá errado. Cuidado. Verdade. Nem tudo é do jeito que a gente gosta. É uma coisa que não tem a mesma visão Exato. Do que eu, tá errado. Tem uma coisa que eu percebo que é muito... Essa análise. Uma coisa que eu percebo que é muito curiosa. Em geral, os jornais reservam um espaço para isso. Né? O espaço da cidadania, multiculturalismo, do debate e tal. Quando, na verdade, esses temas têm que estar permeando todo o debate do jornal, com a visão multicultural, uma visão cidadã, uma visão que preza pelo meio ambiente, uma visão que olha a tecnologia voltada para a cidadania. Igual a gente percebeu aqui agora, o mesmo tema, eu coloquei com a visão do multiculturalismo, né? Você já viu tecnologia, porque a animação envolve também tecnologia. Sim, é verdade. E eu não sei se eu posso fazer uma observação sobre a Agenda 2030. Por favor. Tem muito a ver com o Start, ela veio de novo trazendo o Start no meio do caminho, mas tudo se agrega ali, né? Se completa. Quando a gente fala de Agenda 2030, a gente traz essa perspectiva, né? Qual é a grande intenção dessa agenda? É tornar o mundo possível para que as próximas gerações possam sobreviver a esse mundo. Então, todos os temas, eles estão conectados. Então, é criar um mundo melhor. Essa é a grande preocupação da Agenda 2030 e que é a grande preocupação da humanidade. E a gente precisa caminhar, né, nessa perspectiva e não contrária a ela. Vou fazer um convite para ti agora. Vamos ler uma notícia do site da ONU. Vamos lá. Site da ONU. Certo? Me acompanha? Acompanho. Vamos trocar parágrafos aqui. Eu leio, esse, você lê o outro. Vamos Beleza, lá, então? Acho que vou ficar assim que vai me certo, eu leio esse título. Com fomento a exemplo de imprensa alternativa, site da ONU Brasil. Com fomento à economia local, moradores recuperam a esperança.
Banco Comunitário de Frei Damião, na Grande Florianópolis, permitiu repasses financeiros por meio de moedas sociais a 344 famílias. Muitos são os brasileiros que tiveram a vida afetada após quase 2 anos de pandemia. Esse foi o caso da dona de casa, Andréia de Souza Sirtoli, 37 anos, moradora da comunidade Frei Damião, em Palhoça, na região metropolitana de Florianópolis. Em 2020, Andréia começou a cursar uma faculdade privada de pedagogia, mas não conseguiu concluir por causa do custo e da falta de emprego. Grávida de seu 4º filho, ela ganhou uma nova injeção de ânimo e esperança no final do ano passado, com a chegada do Banco Comunitário ao local onde mora. O Banco Comunitário da Frei Damião foi instalado após uma parceria entre o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, o NOPS, o Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, o MPT, e o Instituto Comunitário Grande Florianópolis, o ICOM. O banco permitiu repasses financeiros a 344 famílias da comunidade por meio de moedas sociais. A moeda social é virtual e depositada na conta de cada família cadastrada. A conta, então, pode ser acessada por meio de um aplicativo específico, usado para fazer compras de itens de alimentação, higiene e limpeza nos comércios da Frei Damião. Os moradores também podem pagar pelas mercadorias com o CPF, sem necessidade do uso do celular. No primeiro mês, a moeda social chegou num dia e no outro, o meu gás acabou. Foi uma sorte, pois com a moeda consegui comprar um novo botijão, lembra Andréia. Vivendo uma gestação de risco, ela conseguiu garantir alimentação saudável e balanceada com a ajuda dos repasses do Banco Comunitário. A gente ganha muitas cestas básicas de projetos, mas produtos de higiene, carne, misturas, temperos e frutas para as crianças não vêm. A moeda social ajudou demais nesse sentido. Cada uma das 344 famílias da comunidade recebeu R$600, que foram divididos em 3 parcelas de R$200 cada. Comércios e empreendedores locais foram cadastrados para receber os pagamentos em moedas digitais. A dona de casa, Rafaela Conte de Souza, 34 anos, também foi impactada pela ação. Não tenho palavras para descrever a ajuda que vocês deram. Essa solidariedade nos faz perceber que temos gente para nos apoiar na hora mais necessária, comenta. Rafaela conta com alegria que, além de itens essenciais como gás e carne, ela comprou também produtos que os filhos sempre desejaram. Consegui comprar os sucrilhos que meu filho tanto queria e shampoo e condicionador para minhas filhas. Além de trazer alento para as famílias, a instalação do Banco Comunitário da Frei Damião fez com que o recurso financeiro circulasse pela comunidade, impulsionando a economia local e potencializando os pequenos negócios. Para a estudante de pedagogia Brenda da Silva Luz, 27 anos, a pandemia foi difícil. Grávida e mãe de 2 crianças, ela conta que o marido teve o salário diminuído quando começou a crise sanitária, o que piorou ainda mais as condições de vida. Tivemos que nos virar, fazer o possível para poder nos manter. Quando veio a ajuda do Banco Comunitário, foi muito bom, porque o valor caía bem no final do mês, relata a Brenda. Eu achei bem legal, porque tem pessoas que se importam com a gente, com as pessoas que moram aqui no Frei Damião. Tenho só a agradecer. O Banco Comunitário foi criado pela ICOM, lançado em março de 2020, com o objetivo de apoiar pessoas em vulnerabilidade social. Os recursos convertidos em moedas sociais são mobilizados por meio de doações financeiras às organizações realizadoras. Na comunidade Frei Damião, além do UNOPS e do MPT, o Instituto Padre Wilson Grow, IVG, a Associação Laura dos Santos, a Associação Evangélica Beneficente e Assistência Social, a EBAS, e organizações locais também ajudaram a implementar a iniciativa. Com essa rede de solidariedade, muitos moradores voltaram a acreditar em seus sonhos. Andréia, por exemplo, que está no início deste texto, planeja voltar a estudar. O programa foi um incentivo para retornar aos estudos. Se tudo der certo, vou voltar à faculdade esse ano. Aí a gente percebe claramente, pode voltar para a gente, por favor, a gente fez o texto, a gente vê claramente como a notícia, ela busca investigar muito mais a fundo do que apenas o espetáculo, no pior sentido do termo, o espetáculo da pobreza, né? Porque a gente percebe que
às vezes, a mídia, e aí tem que observar isso, ela vai até o local para denunciar, mas muitas vezes ela vai para mostrar o espetáculo do que está acontecendo porque a notícia é um produto como outro qualquer quando impresso, quando divulgado. Mas também é um serviço. Não à toa, vocês estão percebendo isso, não só nas minhas aulas. O professor Mauro Farias explicou para vocês direitinho, olha, a função social de um jornalismo alternativo, a função social do jornalismo comunitário, a função social da imprensa hegemônica. Aí eu penso, esse tipo de imprensa é diretamente do site da ONU, mostrando o serviço, o trabalho, a carência, né? Por exemplo, lendo aqui com o professor Mauro Farias, eu vi que a gente pode falar sim de fome, mas a gente fala hoje não apenas fome, fala de insegurança alimentar. Por que é insegurança alimentar? Porque tem pessoas que comem, mas não se alimentam. Porque às vezes a pessoa ela comeu fubá com água e sal, ela está com a barriga cheia. Mas aquilo não garante nada, ou seja, é insegurança alimentar. Ou então, comida gordurosa, aquele macarrão instantâneo com aquele temperinho sempre. Ou seja, a pessoa está se alimentando, mas ela está se alimentando mesmo. Em que condições, né? Exatamente, ou seja, insegurança alimentar. Certo? Temos um vídeo para ir para o final da aula, para fazer os encaminhamentos finais. Vamos lá? A comunidade Frei Damião, em Palhoça, é uma das áreas mais vulneráveis de Santa Catarina. As 4.600 famílias que moram no local sofrem com a falta de serviços básicos, como saneamento e infraestrutura. São pessoas que vivem, em sua maioria, do trabalho informal, o mais impactado pela crise atual. Essa é a face mais conhecida da Frei Damião. Mas se olharmos de perto, veremos também uma comunidade unida e engajada em resolver os problemas, composta por organizações da sociedade civil sólidas e atuantes. É ao lado delas que o Banco Comunitário chega a Frei Damião, por meio de uma parceria entre o ICOM, o Instituto Padre Wilson Grow, o Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, o UNOPS, agência da ONU especializada em gestão de projetos, e das organizações locais, a EBAS e a Associação Laura dos Santos, 344 famílias vão receber as moedas sociais. É assim que o Banco Comunitário atua, em rede, garantindo autonomia, fortalecendo e potencializando os recursos locais. É isso, né? Então a gente percebe que existe um compromisso aí da notícia com a cidadania, com a tecnologia, né? A moeda local sendo utilizada, uma moeda criada para isso, ou seja, existe uma preocupação em tratar as pessoas com dignidade e preocupação da notícia com isso. E eu gostaria que, quando você investigasse os jornais, daqui para diante, buscasse ter esse olhar também, que é interessante. Sim, investigar vários jornais, a perspectiva de cada um, buscar mais fontes que falem do mesmo assunto, pesquisar sobre o assunto, por que não, né, para entender melhor o que está acontecendo ali, não ficar com aquela coisa rasa, né, mas aprofundar. Lição de casa. Lição de casa. Na tela. O que fazer agora? Responda. Como tem sido a abordagem dos assuntos desta aula nos diferentes canais de notícias que você vem pesquisando? Como tem sido o multiculturalismo, cidadania, tecnologia, ciência, meio ambiente? Mais lição de casa na tela. Quais são as visões de mundo, interesses e ideologias presentes nos textos que você vem pesquisando? Como tem sido isto? Ou seja, pensa direitinho, veja aí, ou seja, você já está, olha, sem nem pensar, construindo o seu observatório de imprensa internacional. Certo? O que fizemos hoje com a ajuda da professora Tayana? Então, vamos lá na tela. Debatemos as pautas globais e a maneira como são abordadas na mídia hegemônica e na mídia alternativa. Exatamente. O que vem por aí na próxima aula, o mural da notícia. Ou seja, a gente vai começar a sumarizar, indo para o final desta atividade. E a ideia é que vocês façam isso mesmo, investiguem. Gente, olha, é um universo maravilhoso esse de a gente observar os interesses por trás da notícia. Tem muita gente boa fazendo notícia na mídia hegemônica, muita gente boa fazendo notícia alternativa, mídia alternativa, comunitária. Então, não taxar, generalizar. Né? Exatamente. Mas temos que investigar. Não é à toa que existem os observatórios de imprensa, não é à toa que existe o ombudsman, aquele cara que fica observando a notícia, não é à toa que a gente tem que estar atento. É um serviço, como todo serviço, tem pessoas boas e pessoas com outros
outros interesses. É e a gente tem que investigar. Professora Tayana, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, já estou aqui, ó, fazendo parte do... Está convidada para diversas aulas. Vem aí, tamo junto. Lá. Certo? Avalie a nossa aula, tá aí na tela o QR Code, o link. Quiser falar conosco, para dizer as suas impressões pessoalmente, assim, diretamente, língua portuguesa, CMSP, _EM. Valeu, obrigado. Tchau, gente.